Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Tem um ditado que diz: um bom descanso é a metade do trabalho. Por isso, estamos em nosso recesso de final de ano. Hoje é a nossa última reprise e nós vamos mostrar para você um especial sobre a 17ª Conferência Estadual do Sintese. A partir do próximo sábado, voltaremos com os nossos programas inéditos. Bom TV Sintese para todo mundo! Hoje nós vamos mostrar para vocês como foi a 17ª Conferência Estadual de Educação. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais este espetáculo da educação sergipana que só um sindicato, como o Sintese, poderia promover. Fique com a gente! Está no ar TV Sintese. Mas antes de mostrarmos como foi a 17ª Conferência Estadual do Sintese, queremos lembrar que ela é fruto do trabalho de dezenas de pessoas dedicadas que não mediram esforços para a realização deste evento. Queremos agradecer a todos e a todas que participaram deste projeto, desde as conferências regionais que iniciaram no dia 8 de outubro até a Conferência Estadual, que aconteceu nos dias 17 e 18 de novembro. A todos vocês, em nome do Sintese, nosso muito obrigada. Agora sim, vamos ao fato de fato. A 17ª Conferência do Sintese começou na manhã do dia 17, com uma análise de conjuntura. Estiveram presentes o jornalista e fundador do site Operamundi, Breno Altman, e o professor aposentado da Rede Estadual de Ensino e ex-presidente da CUT Sergipe, Rubens Marques. A nossa repórter, Carol Rejane, esteve lá e vai mostrar tudo o que aconteceu para vocês. Breno, a gente está vivendo um novo cenário desde o dia 30 de outubro, apesar de Bolsonaro ainda ser presidente da República. Então, conta para os nossos telespectadores o que representa para o Brasil a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que representa fundamentalmente uma interrupção do processo que se iniciou com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Em 2016, após a queda da presidenta, se estabeleceu um governo que aplicou um programa que não era o programa que tinha recebido o voto popular em 2014. Um programa marcado pelas chamadas reformas liberais. Privatizações, reforma trabalhista, reforma previdenciária, teto de gastos. Uma política muito favorável ao capital, ao tal mercado, e muito desfavorável à classe trabalhadora. Esse processo também manchou a democracia brasileira, com a Operação Lava Jato, com a perseguição judicial contra o presidente Lula. Houve um processo de deterioração da democracia brasileira e das suas instituições. A vitória de Lula no dia 30 de outubro põe fim a esse processo, permite a reversão desse processo. É claro que vai ser um trabalho dificílimo que o presidente Lula terá pela frente, mas ao voltar ao Palácio do Planalto, ele tem as ferramentas para enterrar o golpismo e as reformas antipopulares e antidemocráticas que o período Temer-Bolsonaro significou na vida do país. Dudu, em sua fala você ressaltou que a luta de classes nesse processo eleitoral, ela foi manchada. Explica para nós como foi que aconteceu, como foi que isso aconteceu, como foi que aconteceu essa mancha na luta de classes. Com relação à luta de classes que estabeleceu no Brasil nesse processo eleitoral, ela ficou manchada, por quê? Porque de um lado o povo elegeu Lula, principalmente no Nordeste, elegeu Lula. Mas, por outro lado, elegeu governadores inimigos do povo, de direitas, neoliberais e principalmente o Congresso Nacional. Então aí é uma dicotomia. O povo elege Lula, mas também elegeu parte importante dos deputados e senadores que farão
oposição a Lula. E mais do que fazer oposição ao governo Lula, fazer oposição às pautas necessárias da classe trabalhadora. Pela tarde, o debate foi sobre comunicação de massas e mídias no fortalecimento da classe trabalhadora. Os mediadores foram o professor Dr. César Bolanho, professor de Economia e de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, e a jornalista, assessora de comunicação do Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, TDI Brasil, Rosana Lana. Acompanhe. Professor César, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a gente viu a ascensão da internet, a mudança, a ascensão, a criação das mídias digitais, mas uma coisa ainda é a mesma, a concentração da comunicação. Então, como é que a classe trabalhadora pode usar como uma comunicação tão concentrada para ampliar sua luta na busca de direitos? Bom, na verdade, o surgimento da internet trouxe coisas boas e coisas más. Então, o que ela trouxe de bom é que existe uma maior movimentação, mais gente tem capacidade de falar e de se organizar através da rede. O que ela trouxe de mal é que a concentração, na verdade, ela aumentou. Porque agora quem controla a comunicação é meia dúzia de empresas internacionais e elas têm poder de censura, têm poder de controle e têm poder de vigilância sobre o que a gente fala. Então a classe trabalhadora tem que procurar se valer dessa ferramenta da maneira que for possível, porque ela precisa desenvolver mecanismos para garantir a sua autonomia política e a sua autonomia cultural. Então precisa utilizar também outros mecanismos que não sejam puramente as plataformas digitais. Então ela tem que se organizar dentro e fora do mundo digital, procurando produzir uma comunicação alternativa e um projeto alternativo de sociedade. Rosana, sabemos que as fake news tiveram um papel fundamental nas eleições de 2018 e elas também atuaram em 2022. Então, fala com a gente, fala com os nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso TV Síntese, como se vacinar contra as fake news. É importante, primeiro, não compartilhar notícias que você suspeitar que são notícias falsas, as chamadas fake news. Então é muito importante que a gente verifique, não passe em grupo, nada disso, porque isso vai, numa bola de neve, aumentando o número de pessoas que recebem notícias falsas. Muitas acreditam nessas notícias. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Para isso tem vários mecanismos de checagem, sites na internet para checar as notícias se são verdadeiras ou falsas. Eu acho que nessa eleição, ao contrário do que aconteceu em 2018, a gente melhorou na questão das vacinas contra essas notícias falsas. Né? Ainda teve muito nessa eleição, é verdade, mas a gente melhorou a nossa relação com elas, de não compartilhar, de denunciar notícias falsas. Todo esse processo eu acho que a gente conseguiu, pelo menos em alguns casos, falar a verdade, contar a verdade, que é sempre o que a sociedade precisa. Notícias verdadeiras que contribuam com a evolução, o fortalecimento da nossa classe, da classe trabalhadora. A conferência continuou no dia 18 de novembro, sexta-feira. Pela manhã, o tema foi Educação não é mercadoria. Os mediadores foram o professor Dr. André Martins, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a professora Olinda Evangelista, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Desta vez, quem esteve lá para trazer tudo para vocês foi eu. Afinal de contas, já estamos em clima de Copa do Mundo. E aqui neste programa, a gente bate o escanteio e cabeceia para o gol. Vamos à matéria. Professor André, essa mesa fala sobre educação não é mercadoria. Então, por que precisamos lembrar sempre, não só para professores e professoras, mas também a toda a sociedade brasileira, que educação não é mercadoria? Na medida que a gente afirma que a educação não é mercadoria no atual contexto, né, temos um desafio, que é não só trabalharmos com o slogan, mas trabalhar com a consistência histórica, teórica, portanto filosófica do seu significado.
O grande problema é que nós estamos vivendo um processo de afirmação da educação como mercadoria sem utilizar essas palavras. E com isso, então, a população vai aceitando. Na medida que o Sintese convoca esse tema para uma conferência, a direção está nos alertando, temos um debate, temos uma tarefa política a realizar. Então, acho que a grande questão é não só alertar para os professores sindicalizados, que a educação não é mercadoria, que precisamos traduzir isso no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, na sala de aula, mas também na luta política, mas também os próprios alunas e alunos, seus familiares, né? Porque se nós não resistirmos agora, né, nós vamos perder uma instância de formação essencial da vida humana, que é a educação. Juntamente com o professor André Martins, a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Olinda Evangelista, ela palestrou sobre o tema da manhã do segundo dia da nossa conferência, que foi Educação não é mercadoria. E, professora, quando a gente trata a educação como mercadoria, ela atinge também e diretamente os nossos professores, no sentido de trazer pacotes prontos, ferir a autonomia docente, ferir aí também a formação desse docente, retirando uma formação mais crítica. Então, o que nós, a categoria, os professores e professoras, o Sintese, deve mirar como norte para combater esse processo? Em primeiro lugar, eu acho que cabe à categoria dos professores da educação básica e também do ensino superior, que atuam na rede pública, conhecer em profundidade o que significa essa mercadorização. Tem dois tipos de mercadorização. Uma mercadorização que é a lógica do mercado que penetra a escola pública por meio dos pacotes, por meio dos kits pedagógicos, das apostilas, dos livros didáticos, de toda a tecnologia, né? Então, essa é a lógica da mercadorização que penetra a escola pública. E tem uma outra forma de mercadorização, que é nas escolas particulares, nas escolas privadas, em que o próprio professor se transforma em força de trabalho e, portanto, explorado, né? Explorado na sua força de trabalho. Essa é uma outra forma de mercadoria. Hoje, no Brasil, infelizmente, a maior parte do professorado é formada nessas escolas em que a educação é mercadorizada, né? Mercantilizada. Então, isso é um problema grave para a rede pública de ensino, porque cada vez mais vai tendo que trabalhar com professores que são formados na esfera privada e, portanto, com uma lógica diferente daquela lógica que deveria presidir a escola pública. A questão da autonomia, a questão da autoria da aula, essa é uma questão central, né? Porque na perspectiva mercantil, o professor perde a autoria da aula, ele tem o seu saber do ofício expropriado, isso tudo está envolvido, né, na problemática da educação como mercadoria, né? Na tarde de sexta-feira, também aconteceu o encontro de educadores e educadoras negros, negras e indígenas, com o tema Interculturalidade e os desafios para a escola, professores e professoras. O encontro discutiu com a professora Rosilene Tuchá, professora mestra da Universidade Federal do Amapá, juntamente com a professora mestra Patrícia Pereira, assessora de Educação em Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, a educação escolar intercultural. Vamos acompanhar. Professora, infelizmente, a gente ainda vive um cenário de perseguição e preconceito contra os povos indígenas. Então fala pra gente como a educação, como a escola, a sala de aula pode reverter essa corrente, quebrar essa corrente tão dura e tão triste da nossa história. Olha, a escola ela tem um potencial muito grande, um potencial político de mudança, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é fazer com que a sociedade brasileira conheça quem são os povos indígenas na contemporaneidade. E como é que se faz isso, né? Fazendo um trabalho de decolonialidade, né? É preciso mudar a cultura da escola.
As escolas precisam ser mudadas culturalmente, né? A partir do momento que você muda a cultura da escola, muda a metodologia da escola, a gente consegue também mover montanhas e construir novos paradigmas, mas podemos dizer assim que abraça e melhora a causa de quem são os povos indígenas hoje no Brasil. Existe uma diversidade muito grande e, infelizmente, há um desconhecimento também muito grande. Então, o papel da escola é de fundamental importância nessa desconstrução, né? E é preciso mudar a cultura, pensar e refletir de forma mais acolhedora de quem são essa diversidade que o Brasil tem hoje, né? E é preciso também pensar políticas outras, reflexivas, que repensem as políticas impostas pelo nosso governo brasileiro. Construir políticas reflexivas a partir das políticas impostas para as escolas. Professora, conta pra gente, pro pessoal de casa, como que isso contribui para o racismo estrutural e como nós, professores e professoras, podemos combater esse racismo estrutural dentro da nossa sala de aula, dentro das nossas escolas. Então, a história sempre já diz o ditado africano, né, que enquanto os leões não sobreviverem para contar suas histórias, o caçador segue se achando vitorioso em cada uma dessas caçadas. Só que o que nós precisamos nos ater é quem é que escreve esse livro? Quem é que bota esse livro para ser comprado? São os governos, né? A maior parte dos nossos materiais são comprados por pessoas negras, usados por pessoas negras, mas comprados pelos governos que são de um pensamento colonializado, né, ainda pensado a partir de uma visão eurocêntrica de sociedade. Se nós não podemos nos desfazer deste material, nós precisamos pensar que precisamos fazer pressão de um lado para que os governos adquiram materiais que tragam uma nova narrativa, uma narrativa mais realista, né? Que houveram lutas de ambos os lados, forças de ambos os lados, vitórias e perdas de ambos os lados, que as coisas não são tão pacíficas como elas são colocadas na história, né? Não se esperou uma princesa acordar um belo dia e resolveu que ela ia libertar todo mundo, até porque só tinha 5% da população naquele período escravizada, mas que houveram lutas anteriores, houveram protagonismos anteriores e que nós precisamos trazer esses protagonistas para o foco do nosso processo educativo. O programa está quase chegando ao fim, mas antes vamos a um quadro urgente e preciso. Vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Olá, professores! Já comentamos em outros programas que a reforma da Previdência de 2019 alterou a forma dos cálculos dos benefícios de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Essa alteração, em boa parte dos benefícios, vem pagando valores menores e muito diferente do que estava sendo concedido antes da reforma. Ou seja, hoje se paga valores menores do que antes. No entanto, existe uma situação muito específica que poderá alterar e melhorar os valores das aposentadorias dos professores e professoras que se aposentaram por idade. Nesse caso, o professor que se aposentou com mais de 65 anos e a professora com mais de 60 anos. É importante dizer que a possibilidade para a revisão no valor da aposentadoria por idade será para aqueles professores que se aposentaram depois da reforma de Previdência. Isso quer dizer, depois de 3 de novembro de 2019. Em uma situação mais especial, os professores e professoras que também se aposentaram acima do tempo mínimo de contribuição, 25 anos para as professoras e 30 anos para os professores, a revisão da aposentadoria também poderá ocorrer. Logo, havendo alguma dúvida sobre este assunto, ou qualquer outro relacionado ao direito da classe magistério, entre em contato com os advogados em tese, fazendo seu agendamento prévio pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Professor, professora, estudante de licenciaturas. Agora que vocês já viram tudo o que aconteceu na 17ª Conferência Estadual do Sintese e o quanto ela é importante, se você não pôde participar desta vez, esperamos contar com a sua presença na próxima. Combinado? Afinal, como dizia Paulo Freire, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E para você, boa tarde e boa sorte!
Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um